sou a Bruna. Oi, eu sou a Ive. E esse é o podcast da Selfica. E hoje a gente vai trazer uma figura muito importante, o arquétipo do louco ou do bobo. E a gente resolveu trazer essa figura porque tem aparecido muito na clínica a necessidade de trazer essa imagem para os pacientes e a necessidade dessa imagem no mundo também. Com certeza. Você falou isso da clínica, né? Para mim aparece, por exemplo, muitas pessoas com síndrome de burnout. E aí, se a gente pensa, né, no mundo moderno, contemporâneo, o quanto as pessoas estão viciadas em trabalho e nessa lógica de produtividade, né, em que a gente às vezes se coloca nesse lugar meio de máquina, e aí a gente vê ou vive, né, uma situação de exaustão, de tédio, onde a gente perde a nossa autenticidade, a nossa espontaneidade, a nossa capacidade de brincar e de rir de nós mesmos, né? A gente fica muito enrijecido, muito sério. Então, por isso que a figura do bobo, ela quebra, né, essa rigidez, e é tão importante a gente trazer isso sempre, né? Porque como ele é o iniciador da jornada do tarô, isso também traz uma ideia de que ele nos inicia na jornada da individuação. Bom, então, trazendo um pouco das características do bobo, né? No tarô, quando a gente vai falar dessa figura, a gente tem algumas palavras-chave, tanto positivas quanto de aspectos de luz, né? Quanto aspectos de sombra ou negativas dessa figura. E algumas das características de luz, né? A espontaneidade, a leveza que você estava pontuando, a liberdade, né? A inocência, A diversão. isso, a alegria, o riso, né? Então, tudo aquilo que a gente fala, que a gente traz quando a gente fala essa palavra, que é o bobo, né? Ser bobo, né? Na vida. E também de positivo ainda, tem essa ideia de... A natureza é boba, né? Não tá nem aí pros outros. Essa ideia de novos inícios, mas também de novas ideias, né? Essa coisa do iniciador, aquele que tem a iniciativa e que traz o novo. E de características, outras características, né? É que ele se arrisca, ele escuta seus instintos. Então, se vocês forem ver a carta do louco no tarô, né? Aqui tá o tarô de Marsella, mas no tarô de White, ele, nos dois, na verdade, né? Ele tem esse cachorrinho que tá seguindo ele e que representa os instintos dele tentando avisar ele, né? Dos perigos que ele possivelmente está indo em direção, né? Porque nas duas cartas ele está em direção a um penhasco, né? E ele pode cair, então tem esse cachorrinho que são os instintos dele tentando avisar ele. Mas de qualquer forma, muitas vezes, na maioria das vezes, ele está despreocupado com isso, porque ele não tem noção do perigo. E eu acho que isso é uma característica bem clássica Dúbia também, né? Que é bobo. bom, mas tem o perigo do perigo. Tem o perigo, mas enfim, né? Uma das coisas que acontece com o bobo é que eu li algumas interpretações, né, de que provavelmente ele nem saiba e o próprio instinto vai guiar ele e ele nem vai perceber que ele esteve tão perto do abismo. Sim. Tem uma variação da imagem do bobo no tarô, não sei qual, que ele tá com uma venda, inclusive. Né? Então, ele anda não com a visão normal, mas com uma intravisão. Ou seja, a visão interior, ou essa visão dos instintos que vai guiar ele na jornada. E ainda pensando agora nessa questão do aspecto luminoso, seria muito de entrega e confiança, Intuição, né? Intuição total. Fé. De se lançar no desconhecido. Ele não sabe qual vai ser o próximo passo, mas ele está indo. Sim, sim. E aí tem uma coisa muito legal da gente trazer nisso, é que ele não sabe realmente. Isso é um aspecto do bobo. Ele não tem medo porque ele não sabe aonde ele está indo. Ele realmente não tem esse conhecimento. Ele é como se fosse uma criança, né? A ideia da cabeça... Da ingenuidade. Da cabeça oca de pensamentos, de qualquer coisa. Ele é aquele que está iniciando a jornada, né? Ele não tem ainda uma... experiência. Ele não está carregado de significados ainda que digam para ele assim, isso aqui é perigoso. Ele não tem noção. Tanto que a etimologia da palavra fool, né, que em inglês é the fool, vem de foles, que tem a ver com foles... Pensa naquele instrumento que tinha que encher de ar, né? Enfim, então a ideia da etimologia é que o bobo é aquele que tem a cabeça vazia, oca, de pensamentos que não tem substância, mas não só de um jeito burro, até porque a gente vai ver como o bobo e o sábio, eles estão em complementação, assim. São opostos complementares. E um está dentro do outro. Tem uma frase do William Blake,
muito boa que vai trazer essa ideia que é: se o homem persistisse em sua loucura, tornar-se-ia sábio. Uhum. Então, é muito importante o bobo, porque ele inicia então esse caminho e ele também aparece novamente como um dos finalistas do caminho. Uhum. Né? Então tem uma profundidade muito grande em entender isso, que a gente vai tentar explicar para vocês. Só pensando que os arcanos do tarô vai de 0 a 22. Então ele é tanto 0 quanto 22 e há controvérsias de que ele pode ser o 21º também. A penúltima carta antes do mundo, porque a última carta é o mundo. A anima mundi, a representação. Então o bobo, ele é esse personagem que passeia, né, por todos os arcanos, por todas as cartas, os arcanos maiores, na verdade. E o tarô, ele é visto como a jornada do louco. Uhum. Né? Tanto que aquela etimologia da palavra tarok... Sim, tinha a ver, né? Tinha a ver. É louco, na verdade, né? Bom, mas o jogo de tarô, a etimologia da palavra tarô, vem desse jogo, que é o tarok. Em algum momento a etimologia foi até tarok, e tarok, quando a gente vai olhar mais profundamente, de alguma forma isso significa o tolo. E aí nesse jogo do tarô, né, ele vai falar que o Lefu, ele não é parte dos trunfos, então ele não é parte dos arcanos. Ele é um personagem que está à parte dos arcanos. Por isso que, vamos dizer que ele é a carta número 0 que passeia por todas as cartas, né? Passeia por todos esses arcanos maiores, mas ele fica sozinho, incapaz de capturar qualquer outras cartas. Embora tenha por vantagem ele próprio poder de ser capturado por qualquer uma. Então ele traz esse significado do zero, do nada, do antes de ser alguma coisa. Uhum. Né? E aí, aqui a autora também vai trazer que o próprio Coringa do baralho, ele não tem personalidade própria. Então, quando a gente vai jogar, né, ele assume a personalidade, né, assume o número do joguinho. Então, se você bota ali ao lado de 2, 2, ele vira uma trinca de 2, né, e assim por diante. E aí ele vai falar, então, que um dos truques do bobo é ele realmente não ter essa personalidade, ele não ter esse eu. E por isso ele pode passear pelos arcanos e vir a se tornar, né, qualquer um deles, esses estados de experiência, porque os arcanos maiores, quando a gente está falando deles, são estados de experiência que a nossa consciência, nós como os loucos, vamos passando ao longo da nossa jornada de individuação. Por isso, assim, se você vem com essa ideia de que, eu sou a sacerdotisa do tarô, eu sou o eremita do tarô. Como um arcano pessoal, né? Que as pessoas adoram falar isso. Eu ativei o arquétipo tal e ele rege minha vida completamente. Você está sendo um tolo. Mas no sentido de que se a jornada da individuação, nós nos comportamos com esse bobo, não é interessante que a gente fique fixado em uma parte da jornada. É sim que a gente vá caminhando e se desenvolvendo e passando por todos esses arquétipos que são universais, padrões universais, mas não se cristalizando. Tanto que o papel do bobo é de tirar as pessoas dessa rigidez da persona, quando você se identifica muito com um papel único. Uhum. Sim. Por isso que aparece bastante na minha clínica, porque geralmente quando as pessoas chegam, elas chegam identificadas com alguma persona, alguma personalidade, né? Então a gente tem que convocar o louco para que a pessoa tenha espontaneidade, autenticidade, para sair e quebrar. Porque o bobo, né, quando a gente vai olhar como figura histórica, ele é essa figura que contrapõe qualquer norma vigente. Sim. Inclusive, se a gente pensar na literatura, como chama o do Shakespeare? Rei Lear. Rei Lear. O bobo vai entrar como quase que um ego auxiliar desse rei. Então, cria-se ali uma situação meio que de dependência, que o rei precisa do bobo nas situações, mas justamente porque o bobo é porque aquele que... o rei precisa mesmo, né, do bobo, senão ele se torna tirânico. Sim, e ele precisa dessa personagem, porque ela é a única capaz de falar a verdade. Tanto, né, de observar as dinâmicas ali das pessoas que estão ao redor do rei e poder denunciar algo que as pessoas não têm coragem de falar por medo ou por receio ou porque realmente está oculto ali, mas também o bobo é o único capaz de falar verdades para o rei sobre o rei, né? Ele, através do humor e dessa subversão, ele traz a verdade. Então, tem muita gente hoje em dia que assume também esse papel
do bobo para falar a verdade que as pessoas não têm coragem de falar, e às vezes isso é um ato meio sacrificial até, né? A pessoa se sacrifica em nome da verdade porque as pessoas não têm coragem de assumir em falar e se expressar realmente. Inclusive, o chapeuzinho do louco, né, que tem um tic-tic, umas coisinhas, é uma paródia da coroa do rei. Então ele tá o tempo inteiro subvertendo, né, essa ideia, porque também o bobo tem uma conexão com a morte. Todo mundo vai morrer, então o rei vai ser mais um também que vai morrer. O rei, o camponês, o pobre, o rico, tanto faz. E ele meio que caçoa dessa rigidez, né, que a gente acaba se colocando nas coisas, justamente por entender esse papel da morte também. Então ele traz isso do tipo, vamos lá, não levar tudo tão a sério, mas entender essa falibilidade da vida. Tipo, o bobo traz a ideia de que a gente pode errar, e na verdade a gente precisa errar, né? E não ter medo de errar no De caminho passar para poder se por desenvolver. ridículo, né? Se passar por ridículo, né? Tem a voz do bobo em nós. E como a sombra desse bobo seria a voz da conformidade, né? O que o bobo nesse sentido, quando a gente quer assumir esse bobo na nossa vida, vem uma voz, na verdade, do mundo, né? Em nós, falando: ai, mas você vai parecer ridículo. Como que é, amiga? Conta mais como é essa voz. Você não vai conseguir, todo mundo vai rir de você. Ah, não vai dar certo. Não vai dar certo. Para de ser louco. Para de ser louca é o clássico. Para de ser louca! Né? Então, a voz da conformidade é a sombra do bobo quando você tá precisando. Então, pensa aí numa situação da tua vida em que você precisa assumir esse bobo, ter coragem de ir lá e fazer alguma coisa, se não fica vindo essas vozinhas assim, né? Na tua mente tentando te barrar. E o bobo é isso, né? E por conta disso, ele vai despertar muito a inveja, né? Porque as pessoas vão olhar para alguém metendo louco, né? Iniciando coisas novas, porque é isso que o Sim. louco faz. E vão ficar com inveja, do tipo, por quê? Porque elas não têm a coragem do louco. Elas não estão praticando isso na vida delas, Sim. né? E se você for sincero o suficiente, você vai ver isso E na aí, tua vida. quando você vai iniciar algo, se você não for a pessoa que estiver falando para você, isso não vai dar certo, alguém vai vir dizer para você, isso não vai dar certo, Sim. né? Porque a pessoa não tem essa coragem, assim, né? Não tem, enfim, não inicia isso. E como o bobo tem essa ideia de ser o espírito da criança ou o precursor do Salvador, como foi João Batista antes de Jesus, né? Ele era visto como um louco, estava lá no meio do deserto comendo gafanhoto e falando a palavra de Deus. E tinha gente seguindo, e quem seguia também era visto como louco, enfim. Mas, metaforicamente falando, o diabo odeia esse tipo de pessoa, né? Então ele vai levantar forças espirituais, guerras espirituais, para que você não meta o louco e siga a sua jornada de individuação, que é uma grande obra. Porque você precisa ser audacioso e autêntico para iniciar a jornada de se tornar quem se é, né? Dá medo, mas o louco vai apesar do medo, né? Ele vai com confiança e com fé, né? Inclusive, só trazendo um versículo da Bíblia aqui, porque, né, já que tocamos nesse assunto, São Paulo escreveu na carta aos Coríntios, 1 Coríntios 3, versículo 18 e 19. Se alguém entre vós se considera sábio segundo o mundo, faça-se louco para se tornar sábio, pois a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Então, Deus usa as coisas loucas para confundir os sábios, também é um outro versículo. Mas justamente essa ideia, né, de que o louco, ele vai meio que contra o mundo, mas esse é o caminho da individuação. Você se desloca, a gente já falou isso no episódio anterior, você se desloca da massa, mas essa jornada, você meter o louco nesse sentido, trazer novas ideias, trazer novos projetos, né, ter a coragem de iniciar coisas novas, também é o seu elixir, é o seu presente para a humanidade. Por isso que ele volta no final, né? da Ele jornada. volta, ele não se isola, ele não sai ali, né? Ele não é um eterno eremita. Então, eu vou ler uma parte aqui, né? O truque do bobo, né? É libertar-se. A pessoa sã acredita e confia em sua identidade pessoal. O louco, por sua vez, por não ter uma personalidade única, acaba assumindo as qualidades de quem quer que esteja por perto. Então, eu acho interessante a gente falar isso, que o bobo, ele tem esse truque, esse poder, né? De fazer você se desidentificar de outras experiências, outras identidades, outros arcanos, né? Mas também não é para você se identificar com o louco. Exato. Importante isso, né? Porque o louco, se ele é a carta zero, ele é o nada também, é muito perigoso
você ser isso, não tem nem como ser isso, na verdade, não tem como ser o louco nesse sentido, porque você não teria uma identidade própria, você não iniciaria sua jornada de fato, você estaria lá no mundo puer. E, para ser bem literal, se você assume o louco, tem o problema da loucura. Uhum. Então, Don Quixote tá aí para exemplificar essa história, né? Que ele foi movido por essa alucinação, ele ficou com o ego inflado, né? E luta contra moinhos. Uhum. Até ele perceber e se dar conta por ter caído numa doença, ter acordado de um sonho e visto que, na verdade, ele realmente estava muito louco. Tanto é que falam que ele morreu de Overdose de realidade. Que é o que o Poor odeia, né? Então, o Poor Eterno, o adolescente eterno, ele tem muito das características positivas do bobo, que é autenticidade, leveza, né? Que tem a ver com essa criança que a gente divina. precisa resgatar, porque senão a gente fica no outro polo do Fênix, né? Duro, enrijecido. Cronos. Né? Tô velho demais pra esse mundo. Workaholic. E aí não vê graça em nada, sabe? Pessoa rabugenta. Tédio. Sim, um saco. Então a gente precisa desses dois polos, né? E aí Merlin, por exemplo, que traz a ideia do velho sábio, o arquétipo do velho sábio, ele é muito bobo. Ele dá risada de tudo. Ele traz ensinamentos de forma lúdica. Confunde muito, né, Arthur em vários momentos, mas ele consegue trazer de forma lúdica esses conhecimentos e também era visto como o doidão da floresta ali, conversando com os bichos, meio São Francisco também, que também é outro louco. Mas é muito legal essa complementariedade, como a gente falou. Jung vai trazer que esse seria meio que o máximo do Animus, né? Quase, né? Quase que o o Logos. máximo. É uma etapa avançada do Animus. Sim, antes de você ser o Logos, self, né? o verbo encarnado. Você estaria meio que nesse wise fool, Sim. que é um paradoxo, né? Então você estaria na síntese entre o Fênix e o Puer, né? Entre o jovem, entre aquele zerado, a criança, o zerado, né? O louco, né? E aquele que já é sábio, já conquistou, já viveu, já é velho, tem toda a sabedoria do mundo. Então você ficaria ali, você seria esse velho, esse sábio, mas que, no entanto, não deixou de ser um bobo, não deixou de ser uma criança, né? Sim. Integrou essas duas características. E se a gente olhar para o envelhecimento, tem um retorno à infância. Né? Tem um desprendimento das máscaras e você meio que tá com foda-se mesmo, tipo... Minha avó peida e não tá nem aí. Minha avó peida em qualquer lugar. E eles têm um espírito de criança, né, também. E se a gente pensa nesse Wise Fool, uma ideia, né, porque o Merlin é uma figura mitológica, e a gente já falou que não importa se é uma figura mitológica, ela é real, a nível psíquico, mas uma figura histórica seria Sócrates, que foi um gênio, e a máxima dele é só sei que nada sei. Então, o sábio sabe da própria ignorância. Como é que é aquela frase do Shakespeare? Do Shakespeare, do Rei Lear? Tá aqui. Tá bem aqui. O bobo pensa que é sábio, mas o sábio sabe ser bobo. Exatamente. Então, e é legal pensar nisso, porque o Merlin, na verdade, quando ele aparece pro Rei Arthur, ele aparece, tipo assim, com várias parábolas, coisas assim, que não vão pra ele não fazem sentido. Desvia ele da rota que ele tava levando e ele não entende nada. E ele tá meio que sendo, assim, um trickster naquele momento, assim. Ele tá dando uma engambelada ali, mas o propósito dele, você vai só descobrir depois, era realmente direcionar o herói pro caminho dele, né? Então, às vezes a gente passa, e aí eu acho que a gente pode falar um pouco do trickster também, né? Sim. Por essas coisas que a gente não entende muito bem o que estão acontecendo e que parece que está dando errado e parece que as coisas estão... Mas isso, na verdade, tem um propósito maior na nossa jornada de nos levar em direção à nossa individuação, ao nosso self. Então, só para trazer umas diferenças entre o bobo e o trickster, porque vocês vão perceber que criança divina, adolescente eterno, o bobo e o trickster têm características em comum. Mas existem diferenças e essas diferenças são importantes. Então, o trickster é aquele que é o enganador, o ambíguo, mas que tem uma questão, principalmente nos contos assim de fábulas, né, que aparece a raposa também como um trickster, que tem uma intenção de rir do outro. Ele tem uma malícia que o bobo não tem. O bobo, ele é realmente ingênuo, ele tem uma simplicidade
do coração, Uhum. né? Uma ingenuidade, uma inocência, que o trickster já cria essas situações. Como que seria, né, a palavra trickster em português? Tipo, travessuras, né? Doces ou travessuras. Trick or Uhum. treat. Cria essas travessuras que sim, tem um lado luminoso que você entende depois, né? Esse efeito de criar uma situação caótica, desordenada, mas que vai te impulsionar ao que você precisa. Mas o bobo, eu acho que a grande diferença é isso. Ele quer rir com você, ou rir de si mesmo, e não apontar ou humilhar o outro, né? Pra E do causar. outro. Exato. Interessante a gente pensar no trickster, que por mais que assim, o trickster ele tenha essas qualidades que a gente olha e pensa, é enganador, rouba, ele tem uma malícia envolvida em te enganar, né? Ele também tem, como todos os demônios no final acabam servindo a Deus Sim. de uma forma ou outra, né? Ele tem algumas características que levam, como a gente estava falando, você a um potencial criativo, Isso. né? A você refinar esses instintos e sublimar eles. E tem uma coisa muito legal, tem uma figura muito legal quando a gente vai falar de trickster, que é o Hermes, né? Que ele é o deus grego também da comunicação. Mas ele é o deus dos ladrões, dos mentirosos, dos trapaceiros, né? E aí a gente vai fazendo Os os paralelos comerciantes. com os Tem que ter um pouquinho de comerciantes. trickster pra vender a coisa Com pros outros. certeza, você tem que fazer o outro acreditar que ele precisa muito daquilo. Então você tá manipulando a realidade ali, né? Fazendo a pessoa, enfim, você tá enganando a pessoa de alguma forma, né? Uhum. E aí, e isso não é de todo ruim se vocês forem parar pra ver, né? É Sim. importante a gente se vender, é importante essas qualidades. Então, Hermes, ele vai ser uma representação, né? Acho que Loki também, muito clara do trickster, assim, que a gente tem mais acesso, eu acho, como aí no senso comum, né, nas mitologias. Mas se a gente for parar para olhar Loki, a gente vê um potencial, acho que muito mais caótico nesse sentido. Apocalíptico. E o trickster, ele tem essa função mesmo, né? Ele precisa trazer o caos para que surja uma nova ordem. E eu acho que esse é um dos pontos principais quando a gente fala do trickster, é que ele realmente quebra a ordem para que surja uma nova ordem, né? Então, sem caos, não há cosmos. Né? Sim. Então, precisa haver essas rupturas. E a gente pode pensar até na nossa própria vida. Eu tava aqui parando para pensar, né? Tipo, quantas vezes eu me mudei? Porque isso é o louco, né? Ele traz mudança. E para você mudar, você precisa quebrar esses padrões rígidos, como a gente estava falando, persona, identificações e tal. E aí eu direto me mudava. Mas toda vez antes de me mudar, eu passava por um mini caos. Então, Mini? Assim, mini caos, Eufemismo. né? Tipo assim, tu quer arrumar teu roupeiro. Uhum. Tá aquelas roupas tudo bagunçadas, tu bota tudo na cama, vira um caos o Sim. quarto. Só que é um caos que precede uma nova ordem. Então a gente passa por esses micro momentos, assim, né? E o trickster, Sim. ele tem essa função na mitologia. Só que você pegou esse coisa da mudança e a gente tinha falado que esse era um dos nossos exemplos mesmo. O fato da gente estar aqui hoje, gente, foi um ato totalmente louco. Assim, completamente. A gente teve que desapegar da nossa vida passada, dessa vida. Vida passada. Deu muito medo. Eu acho que é isso, né? Esse caos também que precede a ordem, ele é um medo que não é que ele some. Eu falo muito isso para meus pacientes, né? E para mim mesma. Do quanto um ato de coragem, ele não exclui o medo e por isso é a coragem. Ela coexiste com o medo e por isso você é corajoso. De que mesmo com medo você vai e faz a mudança acontecer, você vai tipo, dar espaço para esse novo vir. E que bom que a gente cometeu esse ato de loucura, porque hoje a gente está aqui e faz muito mais sentido. E talvez se a gente não estivesse aqui, a gente não estaria criando isso para vocês. Então, traz essa possibilidade criativa, como você está falando, né? E claro, não foi fácil, mas é isso. Tem que ter uma boa dose de fé. A fé que só o louco tem. Só os loucos. E aí é muito interessante, porque realmente o louco, ele é aquele que abre espaço para o milagre acontecer na sua vida. Total. Porque se você quer garantias, o louco não tem nada disso, não tem como Controle? Não. Controle, o que é isto? E quando a gente está no controle, a gente está na realidade do ego, né? E o milagre só acontece fora
da realidade do ego. O Sim, milagre é não vem do ego. sobrenatural. O ego vem de Deus. Sim. Vem do céu, vem de algo maior que você. Então, ele abre espaço, ele abre essa possibilidade, porque ele confia. Uhum. Então, nesse espaço que ele abre, o milagre pode se manifestar. Né? Então, é um milagre a gente estar aqui hoje. Sim. E só foi possível porque a gente desapegou do que estava desconfortavelmente confortável. Certezas. Uhum. Ele é aquele que desmonta certezas. Sim, que é muito fácil continuar paralisado. A inércia é inércia, né? Muito fácil. Uhum. Mas não é vida, porque inércia é morte. Sim. Bom, e aí tem, para ilustrar um pouco também desse potencial do trickster, Hermes, de novo, né? Como esse deus trickster, ele, através do próprio nascimento dele, ele já nasceu como um deus ali que era ladrão, mentiroso, né? E no primeiro dia de vida dele, ele já nasce roubando o gado do Apolo e matando uma tartaruga dele. E nessa jornada aí que ele faz essas travessuras, ele ainda estava no berço, né? O primeiro dia de vida dele. Ele vai lá e desse roubo e dessa tartaruga que ele mata, ele cria um primeiro instrumento musical, que é a lira. E aí, quando ele volta para casa e volta pro berço dele, assim, tipo, eu sou uma mera criança, não poderia ter feito isso. E Apolo vai lá, tipo, tirar satisfações com Zeus, que é o pai dele, né? Tipo, seu filho me roubou, matou minha tartaruga e tal. Hermes acaba oferecendo a lira para Apolo. Então a lira que o Apolo carrega, na verdade, vem desse roubo, né, e dessa morte, desse sacrifício, que na verdade transforma um instinto em algo muito mais sublime que está ali representado pela cultura, pela música, né? Então, de certa forma, representa um pouco dessa transformação do caos em ordem, né? Desse instinto que vira música, que vira uma coisa mais refinada. Uhum. Né? E Zeus ali já ficou tipo, esse moleque vai me dar trabalho. Sim, Sim. E aí, para contrastar com essa mitologia do trickster, vou trazer 2 contos. O primeiro conto que eu vou trazer aqui é do Ivan o Bobo, que Tolstói vai escrever sobre essa história, mas é um conto bem antigo russo. E aí é o seguinte: havia uma família camponesa com 3 filhos. O mais novo se chamava Ivan e todos o chamavam de o Bobo. Ele era simples, ingênuo, cheio de bondade e tinha uma capacidade imensa de perdoar, mesmo quando isso lhe custava caro. Enquanto seus irmãos se deixavam seduzir pelo dinheiro e pelo poder militar, Ivan vivia de forma simples, cuidando da fazenda, trabalhando nos campos, cuidando do pai idoso e da sua irmã, que era muda. Um dia, quando os 2 irmãos gastaram tudo o que tinham, voltaram pedindo sua parte da herança. O pai não queria dar, porque sabia que quem sustentava a casa era Ivan e a irmã. Mas Ivan, sem reclamar, aceitou as exigências dos irmãos. Aí, o velho diabo, observando tanta bondade e tanta ausência de conflito, decidiu interferir. Mandou 3 diabinhos, um para cada irmão. 2 deles logo conseguiram atiçar a cobiça e a ambição, e os irmãos de Ivan caíram em brigas e desgraças. Mas Ivan era diferente. O diabinho que tentou Ivan o deixou doente, mas nem assim ele desistiu. Continuou trabalhando mais e mais, com paciência e fé. No fim, Ivan encontrou cada um dos diabinhos. Eles, desesperados para não serem derrotados, prometeram dar-lhe qualquer coisa em troca da vida. Ivan, sem pensar em vantagens, apenas respondeu: Deus te abençoe. E nesse momento, os diabinhos desapareceram. Imagina, você pode escolher qualquer coisa do mundo, os diabinhos estão lá, te ofereço qualquer coisa. Aí você fala: então que Deus te abençoe. Olha que genialidade, tem que ser muito gênio, muito louco para dar uma resposta dessa pro diabinho. Só que, sem querer, Ivan havia recebido dons. Descobriu que podia transformar folhas em ouro e palha em soldados. Mas ao invés de usar isso para enriquecer ou guerrear, ele distribuiu o ouro entre os camponeses e fez dos soldados figuras de dança e canto, apenas para alegrar as pessoas. O velho diabo, furioso com tantos fracassos, foi pessoalmente enfrentar Ivan, mas também acabou derrotado. Enquanto seus irmãos se perdiam em ambição e racionalidade,
Ivan, confiando apenas no coração e na fé, seguiu em frente e no fim casou-se com a filha do czar e recebeu tudo aquilo que nunca buscou. O homem que nada tinha ganhou tudo e o bobo se tornou o herói. Maravilhosa essa história, né? Inclusive, só por adendo, interessante que em vários contos existe esse arquétipo de que tem sempre 3 irmãos e o mais novo, ou seja, o irmão caçula, né, o mais infantil, seria o que consegue resolver a quest ali do conto, né? Justamente por representar esse bobo que se torna o herói e o sábio da história. A segunda história que eu queria contar é de Percival, que é uma lenda arturiana. Se vocês não conhecem o livro Ri, do Robert Johnson, eu super recomendo. Tem o Ri, o Xi e o I, mas o Ri para mim é o melhor. E vai falar tanto no sentido de desenvolvimento do ânimos, mas também é muito para falar sobre a iniciação masculina, né, para homens. E essa história é de Percival ou Parsifal, tem essas duas variações, fala o seguinte: havia um menino chamado Percival. Ele cresceu isolado, no meio da floresta, com a sua mãe viúva. Ela, temendo que o destino de guerreiro levasse seu filho à morte, escondeu dele tudo sobre o mundo dos cavaleiros, sobre armas e batalhas. Percival, então, cresceu como um ingênuo, vestia roupas toscas, não sabia as regras da vida em sociedade, não conhecia etiqueta nem prudência. Era, aos olhos do mundo, um verdadeiro bobo. Um dia, no entanto, ele viu pela primeira vez cavaleiros reluzentes passando pela floresta e, fascinado, acreditou que eram anjos. E decidiu que queria ser como eles. Sem despedir-se da mãe, partiu em busca do rei Arthur e da Távola Redonda. Chegando à corte, sua ingenuidade foi motivo de riso. Mas o rei, percebendo sua pureza, o aceitou. E esse rei, conhecido como Rei Pescador, estava ferido, profundamente ferido. Percival começou sua jornada de aprendizado, tropeçando, cometendo gafe, falhando. Tudo que fazia parecia fora do lugar, mas justamente por isso ele era autêntico. Em sua jornada, ele chega ao misterioso Castelo do Graal, e lá, toda noite, eles faziam uma ceia em que o Graal se apresentava. E o rei já não estava mais participando dessas ceias por causa dessa ferida. Mas, quando Percival senta nessa mesa pela primeira vez, ele pensa em fazer uma pergunta. Mas, por medo de parecer tolo, permanece em silêncio. Então, por medo de ser quem ele é, ele perdeu a oportunidade de fazer essa pergunta. E segundo a historinha, o rei se curaria através de uma pergunta de um bobo. Então, ele prejudicou todo mundo não sendo ele mesmo. Ao não fazer essa pergunta, ele acabou não estando mais ali, perdeu a oportunidade de curar esse rei e restaurar a terra devastada. O Castelo do Graal sumiu. E aí Percival teve que ficar por mais 20 anos procurando de novo esse castelo. O que é muito interessante, porque nessa jornada de iniciação, a gente até tem um vislumbre do self muito novo. E isso é muito chocante, né? Quando a gente entra em contato com esse misterioso Graal de forma muito ingênua, a gente não sabe muito bem o que fazer com isso. E aí, 20 anos de busca aí de Percival, ou seja, ele, né, dobrou de idade, basicamente, entrou numa metanoia ali da endividação. Ele conseguiu encontrar o castelo de novo. E né, durante esse tempo ele conseguiu amadurecer, ele conseguiu aprender com as suas falhas. E aí ele conseguiu entrar no Castelo do Graal e fazer a seguinte pergunta. Dessa vez ele não perdeu a chance, que é: a quem serve o Graal? E nesse momento que ele fez a pergunta a quem serve o Graal, o rei se curou e todos ficaram felizes e em festa. E é uma pergunta muito capciosa, porque o Graal representa o self no sentido de sentido, o sentido da vida. E essa pergunta é uma resposta, porque É um paradoxo. é um paradoxo. A quem serve o Graal, na verdade, é aquele que serve. Né? O Graal serve... A quem serve o servir? Sim. Porque o propósito do É servir. sentido é servir. Sim. Porque o Graal estava lá servindo. Exato. Então, segundo o Robert Johnson, o Percival representa o arquétipo do jovem bobo
que mostra que todo homem em sua juventude começa como alguém ingênuo, sem saber as regras, tropeçando, mas essa pureza inicial é justamente o que coloca em contato com o mistério. E aí o silêncio dele diante do grau é simbólico, porque todo iniciado precisa errar, precisa perder algo, para depois reencontrar de forma mais madura. E o bobo se transforma com o tempo nesse sábio, como a gente viu na frase do William Blake, né? Se o bobo persistir no caminho, ele vai se tornar um sábio. O que mais? Tô pensando no conto que você falou, no primeiro conto do Tolstói. Ah, dos diabinhos. Porque qual é a moral desse conto? Por que você contou esse conto? Porque na bondade do coração dele, ele conseguiu enganar não, ele conseguiu superar os maiores enganadores. Sim, e por quê? Porque o bobo, ele é aquele que leva a vida simples. Sim. Né? E aí, na vida simples, ele tem a sabedoria do Sim. bobo. Né? E também tem essa questão do que a gente queria falar, né? Que essa ideia de herói realmente como algo corajoso, bravo e tal, tipo Fortão. Hércules, Perseu e tal, que vai e ele já é, né? É uma coisa que se iniciou junto com o patriarcado, mas que essa ideia de um herói, que não inicia como um herói, mas como alguém jovem, né? Desencorajado e tal, que é o terceiro filho, né? Que no final é o lugar menos esperado de trazer a resolução, que vem de contos muito mais antigos que esse, né? Como aquele que se transforma no herói, né? O jovem que se transforma no herói. Isso é uma Até a coisa história muito de Cristo tem a ver com isso. Ele veio do lugar em que as pessoas perguntavam que coisa boa pode sair de Nazaré. Tipo assim, ninguém esperava que o Salvador do mundo viria de um lugar pobre, que não ia ter nada, ia ser filho de um carpinteiro, entendeu? Tipo... Por isso que a gente fala a jornada do louco e a jornada do herói, né? E como, na verdade, embora o louco não pareça o herói, na verdade o louco é o herói, né? Então, que coisa, né? Sim. E também, por que eu contei esse conto? Porque o bobo não é corrompido pelo mundo. Então, enquanto os irmãos foram corrompidos pelas coisas que, hoje em dia, e desde sempre, né? Tipo, o humano quer a nível material, que é dinheiro, poder, fama, seja lá o que for, né? Ser o novo rei aí da parada. Tudo isso ele conquistou depois, por nem querer, né? Mas, tipo, o quanto a gente é tentado o tempo inteiro a ceder ao que o mundo fala que é o importante. E quando a gente é fiel ao nosso coração, a gente realmente alcança o que é verdadeiro. O que não passa e é eterno. E aí eu acho que tem uma coisa muito interessante, que é entender que o caminho do bobo não é um caminho de inteligência. Não é uma inteligência que vem da mente. Não é pura intelectualidade. Exato, que vem do intelecto, né? É uma inteligência que vem do coração. Sim. Então, quando a gente está falando de bobo, uma coisa que nos surpreendeu muito positivamente é descobrir que um outro nome esotérico para ele é o amor. É amor. Sim. E por isso ele seria a carta 21 na Cabala, né? E em outras representações a carta 0 ou a carta 1, né? E aí eu acho que a gente vai entrar numa parada muito mais profunda agora para falar. O que você acha? Eu acho que a gente super consegue. Será? Acho que a gente super consegue. Eu vou começar. Começar falando. Que é assim, quando a gente vai tentar entender esse esoterismo, quando a gente vai falar do louco, na jornada do tarô e essa questão, por que ele leva esse nome esotérico de amor, é a gente entender que quando ele tá como carta 0, ele tá como nada, como a gente tinha falado anteriormente. E tem um truque muito legal, matemático, que é pensar que qualquer número dividido por ele mesmo não. Não, por 0. Que qualquer número dividido por 0 é o próprio número. Isso porque um número infinito de algo que não existe tem a capacidade de encaixar em qualquer lugar. Isso que a gente está falando do louco, né? Então, e essa é uma das razões do porquê que depois do louco, que seria o 0, o mago seria, que é a primeira carta, ele teria um infinito em cima da cabeça, né? Porque é esse 8 tombado, né? Porque ele seria aquele que carrega a lembrança do nada, né? Do louco, mas que já é alguma coisa. E aí há uma conhecida descrição de um elétron como um nada rodopiando.
Então, se a gente pensar nesse elétron como essas partículas elementares, né, de objetos concretos ou coisas, mas que na verdade são partículas ínfimas, que são mais como estados de ser, que incluem a capacidade de girar ou rodopiar. Então a gente pode pensar e descrever o louco como uma concepção moderna desse elétron, como um nada dançando. Isso é... Ou seja, o vazio ele não é sem substância, né? Olha só que interessante. O louco nos permite reconhecer, nos tornarmos novamente conscientes de algo que potencialmente já sabíamos. Que todos os nossos algos não passam de nada, entre aspas, né? Que nenhum rótulo ou descrição pode de fato abarcar a verdade de quem somos. Porque aí seríamos self, né? Pensa nesse salto que o louco dá do 0 para o 22 ou para o 21, né? Porque seria justamente essa consciência que fica mais próxima do self. Então o louco começa como essa consciência que nada sabe, né? E aí tem uma coisa muito interessante, que é pensar naquela trouxinha que ele leva na carta, como, vamos falar que essa trouxinha, né? Ela é um pacotinho de conhecimento inaproveitado. Então ele está levando consigo tudo aquilo que ele ou não sabe ainda, ou ele não usa ainda, de conhecimento. As sementinhas de potencialidade, né, que a gente carrega aí. Exatamente. E aí o White vai falar então que o louco ele é realmente essa mente em busca do conhecimento. Então você sai nessa jornada, né? E aí ele tá nessa jornada de criação de consciência, de descobrir quem ele é, nós, né, no processo de individuação. E aí então ele se lança realmente em direção a um corpo, ou em outras palavras, a uma consciência humana normal. Só que daí na reta final da jornada ele passa por esse processo gradativo dos arcanos maiores, que são esses, acho que aqui tem uma frase muito legal para falar sobre isso, que são esses mundos de experiência, mundos de sucessivas realizações dessa consciência, né? E aí, passando então por essa jornada, no final ele deve dar esse outro salto, só que dessa vez é em direção à consciência total do mundo, que é essa Anima Mundi. E pensando que a Anima Mundi é a totalidade, a inteireza, nesse livro aqui da Meditações sobre os 22 Arcanos Maiores do Tarô, ele vai falar do louco como essa 21ª carta, que está conectada com a letra hebraica Shin, que significa o amor. Mas ele diz que o louco seria a coniúncia opositórum, ou seja, a integração dos opostos que busca o conhecimento e a espiritualidade ao mesmo tempo. O sábio e a criança. Exato. Então, é essa tentativa real de não só buscar conhecimento pelo conhecimento, né, uma coisa pautada na vaidade, e inclusive a espiritualidade também pode ser isso, mas de unir esses dois polos opostos para ter essa noção de inteireza, que é a ânima mesmo, né? A ânima, no sentido da alma, se integrando com o mundo, que é o mundo plano físico, então o espírito e a matéria, enfim. E como é perfeito, na verdade, a gente se deparou com esse conhecimento das letras, né, hebraicas, porque a primeira letra hebraica é a Aleph, e ela realmente se assemelha no desenho a uma hélice de um moinho de vento girando. Um tipo elétron. um elevador. Tipo um ventilador. Então ela gira, 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 gira até o ponto que ela desaparece, né? Então, de novo, essa noção desse elétron rodopiando. E ela é uma letra silenciosa que ela assume mesmo que meio que o som daquela que ela está próxima, da vogal que ela está próxima. Então tem essa, até na letra hebraica, na Cabala, né, tem essa passagem mesmo, do nada pro amor. É muito legal a gente pensar realmente no louco como esse sábio do amor, né, e não da inteligência. Da inteligência não, desculpa, da racionalidade. Né? Ele vai falar que o amor é a fonte, a causa e a motivação da criação do mundo. Se a gente está pensando em criatividade, né, no zero e tal, tem a ver com isso. Aí o que eu acabei de falar também é sobre esse casamento alquímico da prece e da meditação. Então o louco, ele
pega isso, né, do Oriente e do Ocidente, a oração e a meditação, do Sol e da Lua, tanto que as próximas 2 cartas do tarô é o Mago e a Sacerdotisa. Então o Mago consegue manipular os elementos da matéria, a Sacerdotisa, que é o número 2, né, um número de dualidade e de recepção, tem a ver com a intuição desse mundo metafísico. Tem uma coisa bem interessante que ele fala aqui também, desse conhecimento de como o bobo viria a ser, né? Tudo, todos os arcanos depois, que tudo proviria desse amor, né? Aham. Que O gera amor o criador, cosmos, do amor princípio criador, superior. que é esse louco, né? Ela, olha só, primeiro que ela vai trazer uma ideia do tal, né? Do tal como o louco mesmo, né? Então, Tudo o a ver louco, com esse casamento alquímico. sim, porque o louco só é, né? Ele só existe. Então, isso aqui tá no livro do tal, no Tao Te Ching. A pessoa sábia ouve falar do tal e pratica todos os dias. A pessoa comum ouve falar do tal e pensa nele de vez em quando. O louco ouve falar do tal e dá risada. Sem o riso, o tal não seria o que é. Assim, o louco não tem existência, pô. Então, assim, Lao Tse também nos diz, não faça nada e tudo será feito. E talvez a sua máxima mais famosa seja, aqueles que sabem nada falam, aqueles que falam nada sabem. Né? Então, estar de acordo com tal é ser um louco. Ele vai dizer sobre isso. Então, porque o tal seria essa própria fonte da vida, né? Esse nada perfeito que precede todos os algos. E aí, então, ele vai falar, do tal vem o 1, então do louco, né? Do 0. Do tal vem o 1, do 1 vem o 2, do 2 vem o 3, e do 3 vem 10.000 outras coisas. Então, nas palavras do tarô, do 0, que é do vazio, vem o louco, vem o louco, do vazio, que é o louco, né? Vem a primeira carta, que é o mago, que é uma energia fluindo para a existência. E uma vez que há essa primeira iniciativa de ação, dela vem a sua contraparte, que é o silêncio, que é a sacerdotisa, Introversão. que é o 2. E aí, dessa oposição, né? Luz, escuridão, movimento, repouso, consciência, mistério, vem o 3, que é a natureza, que é a realidade. E da realidade vem todas as coisas. Olha que legal. Muito legal. Que é a carta da imperatriz, né? Muito bom. No tarô. Então, complementando isso, né, falando em complementação, ele fala, é esse o casamento alquímico da prece da meditação, do sol e da lua, do céu interior da alma, o qual opera-se na alma que está realizando o arcano louco, o arcano da união da revelação do alto e da sabedoria humana, evitando a loucura. O arcano da formação da pedra filosofal, na qual está concentrada a dupla certeza, a da revelação do alto e do conhecimento humano. Então, realmente, vai pegando os opostos e complementando. Então, assim, gente, trazendo um pouco de volta, assim, pro mundo moderno, uma das coisas, né, que a gente consegue ver é que nesse mundo workaholic, da produtividade e tal, aí a gente precisa invocar o bobo. Então, sei lá, vou começar um novo hobby. Só que nem isso dá espaço para ser só um hobby. A gente já quer monetizar em cima do hobby. Já quer trazer aquilo como a nossa nova forma de trabalho. Então, é muito louco, né? É muito louco. Porque a gente acaba entrando só numa superficialidade desse arcano, vamos dizer. E ele é muito complexo. Tanto que o videozinho que a gente postou na story, né? Falando da complexidade do louco. E fora isso, se a gente pensar em personalidades, né? Que são bobos profissionais, né? Humoristas profissionais, o quão paradoxal é pensar que muitas vezes esses bobos têm distúrbios mentais, como depressão e ansiedade, né? Como pode alguém que está fazendo o outro rir o tempo inteiro não estar bem, não estar feliz, né? E aí faz parte do processo de, inclusive, profissionalizar isso daí, né? Exato, tudo a ver. E usar um mecanismo de defesa para ganhar dinheiro. Porque isso é muito legal. A gente não chegou a falar de como o humor é um mecanismo de defesa, né? De como, já que o bobo ele traz essa quebra de rigidez das questões, é um ótimo mecanismo para a gente, além de desbancar a tirania do nosso ego, das nossas personalidades, das nossas identificações e tal, da nossa própria sombra. Total. Né? Da gente rir de nós mesmos. Precisamos. Nesse processo. E o quanto isso acaba... É uma das coisas que tira o poder dessas... Ridículos. Igual no Harry Potter, que a gente ri do bicho-papão. E aí a gente ri do nosso medo e o nosso medo perde a força dele. Sim. Né? Então realmente um mecanismo de defesa muito importante e ele vem da tragédia, ele vem da dor, ele pode vir da dor. Comédia e tragédia, tudo a ver, né? Duas faces da mesma moeda. Estão muito conectados, né? Então, histórias de vidas muito pesadas, as pessoas acabam desenvolvendo
o humor como um mecanismo de defesa mesmo para suportar a própria existência. Sim. E o louco, na verdade, ele traz isso pra gente também, Uhum. assim. Então, ele traz essa comédia da gente olhar para as coisas, não levar com seriedade e rir delas, né? Uhum. Pra gente poder suportar a existência, mas também de criar uma ilusão de que a vida não é tão difícil assim. Sim, sim. E aí tem, tipo, exemplos como Robin Williams, né, que se suicidou e é um dos grandes atores que a gente tinha, né, de comédia. Ou o próprio Jim Carrey, que entrou num processo depressivo muito intenso e acaba sendo esse bobo que joga na cara várias verdades, só que a gente às vezes tem até dificuldade de assimilar essa verdade. E aí tem uma frase do Kierkegaard que a Bruna vai ler. Tem um conto do Kierkegaard, né, que traz um pouco dessa questão do palhaço triste e de como às vezes o palhaço não é levado a sério, né? Quando precisa. Porque esse conto do Kierkegaard é que há um incêndio que está acontecendo no teatro e daí então o palhaço ele tenta avisar desse incêndio para o público. E aí ele chega lá e o público aplaude, pensa que é uma piada, né? Então ele vai lá e adverte de novo, tipo, não, gente, vocês não entenderam, tá pegando fogo mesmo. E aí ele é aplaudido com mais entusiasmo ainda. E aí o que a gente fala assim? É como eu penso que o mundo chegará ao seu fim, sendo aplaudido por testemunhas que acreditam que tudo não passa de uma piada. This is it, the apocalypse. Seria isso. A gente veria o apocalipse através dos memes. Então é uma coisa pra gente pensar também, né? Na sociedade do espetáculo que a gente vive. E... Nossa, tudo parece uma piada, né? E aí esse Piada é o problema, de mau gosto, né? A gente acaba rindo do que não deveria. Então tem isso, né? Você ri da desgraça, tem um lado bom? Tem. Mas, por outro lado, você acaba se... Você rir de tudo também não é legal. Exato. Você acaba se afastando da realidade, né? E dos sentimentos, porque se é um mecanismo de defesa, quer dizer que em algum nível você está reprimindo a raiva ou a própria tristeza. E não é bom, né, ficar reprimindo isso. Então, tem o lado bom de usar isso como uma forma de sublimação. Né? Mas tem um perigo também de você, de novo, se manter fixado a tratar tudo como uma grande piada. E aí, se a gente vai tratar toda a nossa vida como uma grande piada, a seriedade é importante também. Sim. Mas uma frase que a Bruna tem usado o ano inteiro é qual? Deus é engraçado. E é real. A vida vai acontecendo e a gente vê um senso de humor, né? Nas conjecturas. Pra mim, Deus é um grande trickster. Também. Mas assim, não, é que são perspectivas de você ver, né? Uma coisa não exclui a outra. Então eu falo, Deus é engraçado, porque eu olho a comédia e a tragédia que habitam ao mesmo tempo numa coisa que acontece na minha vida. E aí eu acho que traz uma leveza de você ver quando a tragédia da sua vida acontece e você tentar perceber a tragédia de uma forma que você leve isso a uma comédia. Isso é muito importante. Sim. É uma das coisas mais legais que o bobo pode nos trazer. Total. E o bobo traz também um tipo, por que você tá se importando tanto com o que os outros estão pensando, minha filha? Você tá se achando muito especial, muito importante, deixando de fazer suas coisas só porque alguém vai falar alguma coisa. Tipo, foda-se. Tá com louco mesmo, sabe? Tipo, vai fazer as coisas que seu coração vibra, né? Tipo, eu mesma tô falando, gente, eu fiz um vídeo sobre isso. É um conselho pra mim, porque, né, às vezes eu fico muito fixada do tipo, nossa, eu queria tanto fazer aula de canto e por que eu não consigo? Eu tenho medo de errar. E se eu não conseguir? Mas e daí? Eu só vou fazer uma aula, entendeu? Eu tô me levando muito a sério. A vida vai passar. Sim, e através desse pensamento é que eu mandei uma mensagem pro professor de música no mesmo horário, porque eu falei assim, cara, se eu morrer, eu vou me arrepender de não ter feito uma aula de canto? Pelo amor de Deus, vou fazer agora. Quantas vezes você na sua vida aí não tá adiando algo por achar que a vida é pra sempre, né? E com medo do julgamento dos outros, pega um pouco desse bobo e... Mano, o bobo não tem medo de morrer. Não, vai, se arrisca, tenta, sabe? Não tem medo de errar. E foda-se que os outros vão pensar, meu anjo, a vida é sua. Toma as rédeas disso, pelo amor de Deus. Tem uma frase muito legal que a gente viu, que tinha a ver com o sucesso, a falha. É que às vezes a gente, para não sofrer de antecipação, nós escolhemos experimentar o fracasso, sacrificar o sucesso. Então, para não ficar
né? Tipo, ai meu Deus, eu vou errar e não sei o quê. A gente tá sacrificando algo, né? De poder viver. A gente tá sofrendo por antecedência, Sim. por um possível fracasso, e aí a gente não E a tem gente o não sucesso. faz. É. E aí esse estado de ruminação e overthinking, né? De ficar pensando demais, cria ansiedade e a pessoa sofre mais na imaginação do que na realidade, que é o que acontece, né? Então, o erro, ele pode abrir essas novas portas que ninguém imaginaria, e por isso, de novo, né? O louco dá espaço para o milagre. Então, sai um pouco dessa coisa de controle, de que eu não posso errar, eu tenho que ser perfeito, e autocrítica e tal, porque isso está te afastando de ter a oportunidade de se desenvolver como ser humano. Inclusive, a Marie-Louise von Franz vai trazer que o louco tem muito a ver com a função inferior, e a função inferior é aquilo que está mais próximo do inconsciente, né? Então, quando a gente desenvolve essa função inferior, que no meu caso, por exemplo, é a sensação, então tem tudo a ver com eu poder admitir a minha voz como algo possível de ser trabalhado, né? Porque para mim o corpo e a matéria é muito difícil. A intuição é o meu estado natural das coisas, mas é o que vai me fazer uma pessoa mais inteira. É o que eu preciso trabalhar. Uhum. E aí a Von Franz tem uma frase, né, que me lembra bastante isso, que ela diz que o simplório, assim diz ela, simboliza a autenticidade e a integridade da personalidade. E que a integridade é mais importante do que a inteligência ou autocontrole. Ou qualquer outra coisa. Muito É bom. a autenticidade que salva sempre a situação. Então, louco como essa autenticidade, né? A gente como a autenticidade levando essa integridade, e essa integridade como a coisa mais importante do mundo, né? Que é o objetivo da individuação. Exato, Jung vai falar que o objetivo da individuação não é a perfeição, mas é a inteireza, né? Então tem a ver com essa integridade. Sim. E isso me lembra também, quando a gente fala de autenticidade, integridade e tal, o conto, né, da Alice nos Países das Maravilhas. Que eu acho que é no filme, na verdade, que o Chapeleiro Maluco vai falar pra Alice que você. Alice, né, falando pra ela que ela perdeu a muiteza dela, né? Que ela era muito mais muitaz. Chapeleiro maluco. É, Chapeleiro Maluco, né? Então aí o louco de novo, né, aparecendo pra dizer, você era muito mais muitaz. Uhum. Né? Então acho que ele fala isso pra gente, né? Onde você deixou sua autenticidade? Onde você perdeu sua espontaneidade? Uhum. Então, já. Algumas perguntas que a gente gostaria de deixar para vocês tem a ver Isso. com. Vamos ser o chapeleiro maluco aqui também. Isso, já entrando, né? Vamos. Exatamente. Ai, meu Onde Deus. você perdeu a sua espontaneidade? Onde na sua vida o bobo tá te chamando, né? Pra ir em direção ao novo, a romper com essa rigidez. Uhum. Quando foi que você deixou de fazer uma coisa, né? Em prol do que iam pensar sobre você, pra você não passar por ridículo? Quando foi que você se permitiu ser ridículo a última vez? Tipo, eu vou fazer isso aqui pra ser ridícula, né? E todo mundo vai rir de mim, sabe? Nessa intenção? Ou quando foi que você deixou de fazer uma coisa pela primeira vez? Quando foi a última vez que você riu? Nossa, é verdade, né? A gente riu o tempo inteiro, né? A gente é muito. Sim. Sentido. Então, agora acho que umas perguntas um pouco mais complexas, né? O que em mim precisa ser ridicularizado para que eu me liberte de uma imagem inflada de mim mesma? Muito bom. Muito boa. Que verdade só consigo enxergar quando paro de levar a vida tão a sério? Uhum. Até que ponto meu medo de parecer ridículo me afasta da liberdade? Que era o que a gente já estava perguntando, né? E em quais momentos da vida eu precisei me lançar como o louco do tarô, sem garantias, apenas garantias. confiando, que nem a gente fez no início desse ano, e não nos arrependemos. Não. Né? E é isso, né? Caso você caia do precipício, que nem o louco, você sempre pode se reinventar. Então, não tenha medo de errar. Sim. Não tenha, do erro a gente constrói aprendizado. Então, mesmo errando, tudo dá certo no final. Uhum. Né? A gente consegue fazer isso dar certo. A gente costura de uma forma que dê certo. Então, só não tenha medo de ser você, não tenha medo de errar. Caminhe, confie. Sim. E quando foi que você deixou de falar a verdade? Só pra manter uma máscara. O bobo é aquele que aponta a verdade. A sombra. Inclusive pro rei. Né? Então, pro ego, não é? Aqui rei como ego, né? Sim. Você tá se achando muito o rei do seu próprio mundinho. E aí tem um bobo em você te falando, hahaha, você que pensa. E é isso, a gente tem que deixar esse bobo na mesa da nossa corte.
Isso. Se a gente pensar a gente como ego, né? Uhum. Eles faziam isso na antiguidade. Nós temos que fazer também dentro da gente, né? Na nossa psique. Sim. Bora meter o louco, gente, com muita sabedoria. Com sabedoria. Isso. Isso, exatamente. Não é só Bora- meter o louco pra meter o louco, é meter o louco Não. com sabedoria. Vamos The virar wise fool. vamos virar um sábio louco, que essa é a meta Isso. da nossa individuação. Chegar ao final da vida sendo uma criança, Uhum. Sim. ainda em coração. E fazer esse caminho, que é o caminho do amor. Uhum. Então comentem aí se vocês gostaram, curtam, se inscrevam, ouçam mais vezes se precisar. E é isso. Gratidão pela sua presença. Tchau, tchau.